convidando vocês a lerem a carta do híbrido desse mês, em que a gente resolveu explorar no texto, com inclusive muitas figuras, muitos dados, quais são os impactos desse choque de petróleo que o mundo está observando nesse ano sobre a economia brasileira. A economia brasileira passou por muitas transformações nos últimos 10 anos nesse aspecto específico. O Brasil, historicamente, sempre foi um grande importador líquido de petróleo e derivados, e hoje já isso não é mais verdade. A gente tinha um déficit nas contas, na balança comercial de petróleo e derivados de 10, 15 bilhões de dólares há 10 anos atrás, e hoje a gente já tem um superávit que nesse ano pode chegar a 50 bilhões de dólares. Então o desenvolvimento do pré-sal, um aumento muito expressivo da produção desde 2014 e 2015, em conjunto com o consumo doméstico, que não tem crescido muito, o consumo de derivados. O Brasil tem cada vez mais utilizado, além do etanol, biodiesel, mais recentemente biometano. Isso permitiu que o Brasil chegasse nessa guerra com uma posição de exportador líquido de petróleo, e isso significa dizer que a economia brasileira, por um lado, ganha com esse choque. O aumento do preço do petróleo aumenta as nossas receitas de exportação, aumenta a arrecadação fiscal nos cenários que a gente simulou na carta. O Brasil pode ter uma arrecadação adicional bruta de cerca de 80 bilhões de reais nesse ano. Naturalmente que parte disso tende a ser consumida pelos incentivos, pelo pacote de medidas que o governo tem anunciado para tentar amenizar o impacto sobre o consumidor doméstico. Então o Brasil está muito bem posicionado para encarar essa crise, o que não quer dizer que será uma crise indolor para o Brasil. Claramente a gente tem alguns poucos ganhadores com essa crise, basicamente os exportadores de petróleo, Petrobras um deles, e o governo, que arrecada bastante mais com esse choque. Esses são os dois principais ganhadores com esse choque de petróleo, no caso brasileiro. E você tem como grandes perdedores praticamente todos os demais agentes da economia que dependem de energia, cujo preço está subindo bastante por conta dessa crise. O governo, como eu já disse antes, tem tentado amenizar isso, mas essa amenização não é plena. O governo até agora anunciou medidas, principalmente no caso do diesel, para tentar limitar o impacto, mas ainda assim já houve um reajuste de mais de 25% do diesel nas bombas. A gasolina subiu menos, mas também subiu bastante. Querosene de aviação também já subiu expressivamente. Então a nossa economia, o fato de estar bem posicionada para encarar essa crise não significa dizer que a gente não vá sofrer com ela. No mais, eu convido todos a lerem a carta. A gente explorou várias nuances desses aspectos, desses choques lá, e acho que está um trabalho bem interessante. Convido a todos. Obrigado.